A paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Jesus. Estamos aqui mais uma vez gravando para o canal de Diego Amorim. E hoje com o nosso irmão Vinícius Hermínio, pregador, homem de Deus, que veio abordar um tema maravilhoso, um tema muito relevante, um tema que realmente a igreja precisa aprender. Nosso irmão Vinícius é daqui da congregação Torre Forte, do campo de Puxinanã, Assembleia de Deus Missões, um companheiro, um amigo, que veio nos apresentar hoje uma obra excelente, que é o ensino da Palavra de Deus. A gente estamos aqui com o nosso irmão Vinícius, que vai agora se apresentar aí para os irmãos e falar, dizer para os irmãos o que ele veio fazer aqui esta noite. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o nosso amigo, companheiro Diego, com a paz do Senhor, e também saudar a todos que estarão participando deste podcast. Para mim é uma alegria e uma honra poder estar participando de uma obra tão abençoada que tenho certeza que edificará muitas vidas, porque o propósito aqui é expor a palavra de Deus. E para mim eu me sinto muito honrado. Diego, nós iremos discutir um tema muito importante, como você disse, trazer à tona esse tema de que Jesus é Deus, um tema muito interessante que precisa ser exposto para a igreja, porque nós cremos e acreditamos 100% na divindade de Cristo. E nós queremos apresentar textos bíblicos que comprovem isso. Tenho certeza que será uma noite abençoada e enriquecedora. Vai ser bom. Fica comigo até o final desse vídeo. Irmão Vinícius, qual dos evangelhos que a gente vamos trabalhar acerca da divindade de Jesus? Diego, nós iremos se utilizar do evangelho de João, até porque o evangelho de João é um evangelho que apresenta bastante textos bíblicos que comprova e prova a divindade de Cristo. Nós daremos início aqui no evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso de número 1. Mas antes de nós fazermos essa leitura, eu queria apenas, Diego, contextualizar e mostrar o propósito do Evangelho de João. Nós que somos leitores da Bíblia Sagrada, nós somos bem conhecedores que o Evangelho de João é a literatura que mais alcançou não só aquela região, mas todo o território pela sua obra que João realiza. E João escreve o seu Evangelho para combater uma heresia de um grupo chamado de gnosticista, que estava entrando no meio da igreja nos primeiros séculos para fazer com que os crentes desacreditassem que Jesus não poderia ser Deus. Eles diziam que a matéria era mal e Jesus não poderia ser Deus. Então João, ele vai escrever todo o seu evangelho para provar a divindade, para fazer com que essa heresia fosse arrancada da igreja. Então é sobre o Evangelho de João que nós iremos tratar. Só um detalhe muito interessante, porque o Evangelho de João, ele se diferencia dos outros evangelhos. Correto. O Evangelho de João é conhecido como um Evangelho universal, até porque João escreve para a igreja. Ele direciona o Evangelho para a igreja. Quando nós fazemos essa comparação dos 3 evangelhos sinóticos e do Evangelho de João, nós vemos que cada um deles apresentou para um ouvinte diferente. Por exemplo, Mateus, quando ele escreve o seu Evangelho, ele escreve aos judeus. Marcos, ele escreve aos gregos. Lucas, ele escreve aos gentios. E só João escreve à igreja. Agora sim, como nós iremos tratar sobre a divindade de Cristo, eu já queria começar a apresentar os 4 evangelhos e
qual é a imagem que eles apresentam da pessoa de Cristo. Por exemplo, quando nós olhamos em Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel ele teve uma visão quando ele estava nas margens do rio Quebar. E que visão foi essa que Ezequiel teve? Ele viu 4 seres viventes, ou seja, ele vê o rosto de um leão, ele vê o rosto de um boi, ele vê o rosto de um homem e ele vê o rosto de uma águia. Quando você olha essa imagem e faz uma tipologia dos 4 evangelhos, você percebe que existe uma grande ligação, porque Mateus, ao escrever aos judeus, ele apresenta a imagem de Cristo como a imagem de um leão, ou seja, mostrando que Jesus é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Por isso que João apresenta a genealogia, apresenta de onde Jesus veio. Por exemplo, Marcos, ao escrever aos gregos, Marcos apresenta a imagem de Cristo como a imagem de um boi. E alguém se pergunta, por que um boi? Porque o propósito de Marcos é apresentar que ele não veio para ser servido, e sim para servir. Lucas, por exemplo, ao escrever aos gentios, e Lucas é o único gentio da cidade de Antioquia da Síria, ao escrever 2 evangelhos, que é o livro de Atos e Lucas. E ele apresenta a imagem de Cristo como a imagem de um homem. E por que a imagem de um homem? Porque no Evangelho de Lucas ele apresenta o homem perfeito, o homem que venceu o pecado, venceu a tentação. E no Evangelho de João, João apresenta ele com a imagem de uma águia, que ele apresenta Jesus como Deus, mostrando que ele está acima de tudo e de todos. Glória a Deus. E aí uma bela introdução aí do que há por vir, né? E é um assunto gostoso de se falar, um assunto maravilhoso da gente se aprofundar e aprender, junto com o nosso irmão Vinícius Hermínio aqui, sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre a natureza divina e também a sua natureza humana. Isso. Não é verdade, irmão? E a gente vamos agora adentrar num dos maiores evangelhos que a gente tem na Bíblia aqui, um dos mais importantes, não que os outros não sejam, mas um dos evangelhos fundamentais para a igreja do Senhor. O evangelho que quebrou e desnorteou muitas heresias ali nos primeiros séculos ali, da igreja. E a gente vamos conversar pelo versículo 1. Vamos trabalhar o versículo 1 para entender um pouco da divindade de Jesus. Será que Jesus Cristo é Deus? Será que Jesus Cristo não é Deus, como alguns por aí falam? Será que é Deus? Será que não é Deus? Se é Deus, por que tem hora que ele se apresenta como homem? Se ele é Deus, por que ele sente sede? Se ele é Deus, por que ele ora ao Pai? Então é em cima disso daí que a gente vamos trabalhar e vamos desmistificar as heresias que tem tentado ainda sufocar a igreja, porque o sábio Salomão disse que nada é novo debaixo do sol, nada. Então todas essas heresias que a gente vê hoje, nos primeiros séculos, homens de Deus deram a vida para provar que Jesus Cristo era Deus. Desse jeito. Vamos lá, irmão Vinícius. Pois bem, meus irmãos, João ele dá início no seu evangelho a partir do capítulo 1 e ele abre as cortinas da eternidade. Eu posso dizer assim, ele abre as cortinas da eternidade e nos revela algo muito precioso. É como se João ele nos apresentasse a partir do verso 1 algo muito eterno, algo que não estivesse numa linguagem humana. Por quê? Porque ele dá início dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu fiz algumas anotações aqui para nós entendermos bem melhor, porque João ele não precisa usar muitos versículos para expor e para provar a divindade de Cristo. Na minha visão, particularmente, somente no Evangelho, somente no verso 1, João já prova de forma definitiva a divindade de Cristo. Por que eu digo isso? Porque quando ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, é interessante observar que o verbo ser
aqui que ele usa não está no pretérito imperfeito, e sim perfeito. Ele não diz que no princípio foi o verbo, e sim ele diz era o verbo. Então isso significa que quando tudo teve um princípio, tudo teve um início, e Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, isso prova que Jesus já existia. Então perceba que João está dizendo aqui, deixando claro, que Jesus não passou a existir após o nascimento dele através de Maria. Não. João está deixando claro que Jesus já existia na eternidade. Antes de tudo ser criado, Jesus já existia. Então, uma verdade muito clara, Diego. Se o verbo já existia, ou ele pré-existe ao princípio, então ele é eterno. E você sabe muito bem que eternidade é um atributo exclusivo apenas de Deus. Então, se o verbo existe, ou se o verbo pré-existe antes do princípio, então isso já nos prova que Jesus é 100% Deus. Glória a Jesus. Não tem como discordar disso. Por exemplo, quando ele diz assim, no princípio, quando ele diz no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, quando ele usa a expressão estava com Deus, é como se João estivesse dizendo que não que o verbo fosse menor do que Deus, ou Deus fosse maior do que o verbo. Tinha a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo propósito, a mesma ligação. Não muda de maneira nenhuma. A mesma natureza do Deus Pai é a mesma natureza do Deus Filho, que nós conhecemos como Cristo. Glória a Jesus. No Vinícius, a gente tem um problema grande. Porque muitos irmãos que não acreditam que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo tem a divindade, mas ele não é Deus. A gente tem um problema grande aqui, porque tem irmãos que dizem Jesus Cristo, ele é Deus, mas por que o texto, como o senhor já bem explicou aí, deixou muito claro, se Jesus Cristo é Deus, como ele estava com Deus e ele era, usando justamente o verbo no passado? Se Jesus Cristo era Deus, por que está dizendo que ele era? Se ele era, agora não é mais? Então, tem irmãos que confundem a leitura desse texto, porque o senhor bem explicou aí a respeito do era, não estava no pretérito imperfeito, estava no pretérito perfeito, e a gente entende, nós que somos trinitarianos, que acreditamos que Jesus Cristo é Deus, a gente defende a nossa fé baseada justamente nesse texto de João, capítulo 1, versículo 1, que Jesus Cristo, ele é Deus. Mas como resolver essa questão do ele era e deixou de ser? Diego, eu fico muito pelo que a Bíblia nos ensina, até porque é a nossa regra maior de fé. E quando nós olhamos em Hebreus, capítulo 13, verso 8, e é tão interessante que Hebreus também tem como objetivo apresentar a superioridade de Cristo. Os 13 capítulos que compõem a carta aos Hebreus, todos os capítulos apontam exclusivamente para Cristo. E ele disse uma coisa que é muito interessante, é um dos versículos muito conhecidos de Hebreus. Ele disse o seguinte, se referindo a Cristo: ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Glória a Deus. Então, assim, a Bíblia inteira, ela apresenta um único autor, Cristo Jesus. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Quando nós olhamos o Novo Testamento, todo o Novo Testamento apontava para Cristo. Só para nós entendermos aqui algumas verdades, deixa eu
Deixa eu só procurar aqui para nós observar. Todo o Antigo Testamento apresenta Cristo. Todo o Antigo Testamento. Quando nós olhamos os sacrifícios, os animais imolados, o sangue vertido, a Arca da Aliança, né? Tudo isso apontava para Cristo Jesus. Tudo. Os versículos, por mais simples que fossem, apontavam para Cristo. Os salmos falam sobre Cristo. E quando nós olhamos o Novo Testamento, os evangelhos falando da sua vida, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, as epístolas de Paulo falam dos seus ensinamentos, e o livro do Apocalipse termina retratando a vitória de Cristo sobre o diabo, sobre o inferno e a glorificação dos santos. Então a Bíblia ela se resume no começo, ela se resume no meio e ela se resume no fim. E para fechar, para finalizar, o próprio Jesus ele se revela no livro do Apocalipse. Eu sou o começo e o fim. Então, há algumas pessoas, ao ver esse versículo que ele era, só apresentando que ele foi, que ele era, de maneira nenhuma isso pode ser aceito. Nós acreditamos que Cristo ele era, ele é e ele continuará sendo para a eternidade o nosso Deus. Muito bem explicado, muito bem explanado, resposta muito incisiva, muito contundente do nosso irmão Vinícius. E aí acho que já mata a charada aí, né? Em dizer que ele era. Com certeza. Porque se ele é o princípio e o fim, a gente já tem um problema, porque se ele era o princípio, antes dele não existia. E se ele é o fim, depois dele não haverá. Então a gente já quebra um paradigma aí, né? Em dizer que Jesus Cristo, ele não é Deus. Mas se Jesus Cristo era Deus, irmão Vinícius, como o senhor muito bem explicou, por que, hora ou outra, o próprio Evangelho de João apresenta ele como homem? Diego, nós somos muito conhecedores e eu preciso destacar isso aqui, que quando João apresenta a divindade de Cristo, João está mostrando uma verdade muito clara. Que verdade é essa? João está dizendo que ele não deixou de ser Deus ao encarnar, mas também não deixou de ser homem ao retornar aos céus. Então, quando João apresenta Cristo, João está apresentando não só uma natureza dele, João está apresentando as suas duas naturezas. Quais são as suas duas naturezas? A natureza humana e a natureza divina. É tão interessante observar, porque até no seu nascimento, nós encontramos as duas naturezas. Por exemplo, quando Deus fez com que Cristo fosse gerado, ele não usou duas naturezas humanas, como também ele não usou duas naturezas divinas. Então ele usou uma natureza divina, que era o Espírito Santo, como também usou uma natureza humana, que era Maria, para provar e mostrar que ele não só seria homem, como também ele não só seria Deus. Ele possuiria essas duas naturezas. Então algumas pessoas elas discutem muito em relação a isso, porque se Jesus era Deus, por que ele teve essas necessidades? Por exemplo, algumas pessoas usam muito o Evangelho de Mateus capítulo 4, porque é o capítulo da sua tentação e também é o capítulo que fala sobre as suas necessidades, né? A necessidade de alimento, de comida. E algumas pessoas se perguntam por que Jesus, sendo Deus, teve aquela necessidade. De maneira nenhuma ali ele estava como Deus, porque um Deus não tem necessidade, né? Deus é um ser ilimitado, não existe um limite em Deus. Então, algumas passagens bíblicas, principalmente no Evangelho de João, mostra algumas vezes a sua natureza humana. Só que isso não descarta de maneira nenhuma a outra sua divindade. Uma coisa não anula a outra, né? Uma coisa não anula a outra. Não é porque ele apresenta a sua natureza humana que ele deixou de ser Deus.
né? Como também não é porque ele apresenta a sua natureza divina que ele deixou de ser homem. Ele possui essas duas naturezas. Duas naturezas. Jesus ele possui. Então, no caso, quando ele está sentindo fome, ele está na sua natureza humana. Sua natureza humana. Por exemplo, eu fiz até algumas anotações aqui para nós entendermos, né, a sua natureza divina. Por exemplo, em primeiro lugar, eu apresentei alguns textos que apresentam a sua natureza divina. Por exemplo, esses textos mostram que Jesus possui atributos e títulos que pertencem somente a Deus. Por exemplo, ele é eterno. Isso é um atributo divino. João 8,58, ele disse o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, olha só quem é que está falando, quem é que está dizendo isso? O próprio Cristo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus usa a expressão eu sou, o mesmo nome revelado por Deus em Êxodo 3,14. E você sabe, tanto quanto eu, que João destaca 7 expressões de Jesus no seu evangelho, dizendo eu sou. 7 sinais, né? 7 sinais. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, perceba que a expressão eu sou é a mesma expressão que Deus usa em Êxodo 3, quando ele se revela para Moisés no Monte Horebe. Quando Moisés estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, quando Deus apareceu numa sarça dizendo, eu sou. Então perceba que a expressão eu sou tem a mesma ligação dos eu sou que Jesus usa no seu evangelho. Por exemplo, a sua natureza divina. Ele criou todas as coisas. João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por ele. Hebreus capítulo 1, verso 2 diz que o universo foi criado por ele. Essa palavra do seu poder. Né? Tudo foi criado por ele, pelo poder da sua palavra. Por exemplo, tem um texto que diz assim, e é bom destacar isso, porque hoje a ciência ela nos dá grandes provas que esse universo foi criado por alguém. Porque esse universo é composto por matéria e energia. E matéria e energia não se cria por si próprio. Esse universo é governado por leis e leis não se cria por si próprio. E eu vou dizer uma verdade para os irmãos. Quanto mais a ciência pesquisa, mais nós que conhecemos a Cristo maravilhados ficamos. Porque tudo foi criado por ele. O apóstolo Paulo disse que tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. As visíveis, as invisíveis, seja trono, principado, tudo foi criado pelo Senhor. Colossenses 1,16, tudo foi criado por meio dele e para ele. Criador, atributo exclusivo de Deus. Criador é um atributo exclusivo de Deus. Por exemplo, outro atributo também de Deus, que ele perdoa pecados. Somente um Deus pode ter esse atributo de perdoar pecado. Nenhum ser humano tem essa capacidade de perdoar pecado, porque são pecadores. Só um ser divino que nunca experimentou o pecado, que nunca provou o pecado, tem a ousadia de perdoar os pecados. Você percebe isso em Marcos 2, do 5 ao 7, quando ele diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí os religiosos disseram na época, quem pode perdoar pecado senão Deus? Então isso são provas que apresentam a natureza divina de Deus. Mateus 14, 33, os que estavam no barco adoraram, e a adoração pertence somente a Deus. Agora, para nós corrermos para o final e finalizarmos essa visão, por exemplo, agora os textos que apresentam a natureza humana. Como eu já disse, a natureza humana não apaga a natureza divina. Por exemplo, como homem, a natureza humana, a Bíblia também mostra que Jesus foi totalmente humano. Primeiro, ele nasceu. Lucas 2,7, nasceu como qualquer ser humano. Ele sentiu fome e sede. Marcos 4,2, ele sentiu fome. João 19,28, ele sentiu sede. Ele sofreu e morreu. Filipenses 2,8 diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se cansava
Como homem ele se cansava. João 4,6. Jesus se assentou cansado de viagem. O grande mistério é que Deus é homem ao mesmo tempo. Esse é um dos pontos centrais da fé cristã. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Isso é chamado de encarnação. Deus se fazendo homem. Você lê em João 1,14. João 1,14 diz o quê? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. 1 Timóteo 3,16 diz o quê? Deus se manifestou em carne. Então isso prova a sua divindade, a sua natureza humana. Glória a Jesus. A gente tem outro abacaxi aqui para o senhor resolver. Eita, miséria. Que é justamente aqui no versículo 3 do Evangelho de João. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Alguns dos nossos irmãos que não têm a mesma visão que a do Senhor, que a nossa, eles dizem: as coisas não foram feitas por Jesus. Jesus, ele foi o mediador. Ele estava entre um ponto e outro, mediando as coisas serem feitas. O Senhor, como é que o Senhor poderia explicar aqui pra gente? As coisas foram feitas por ele ou mediante a ele? Rapaz, é muito interessante esse ponto. E assim, a própria palavra, ela já deixa muito clara isso, né? A própria palavra, ela deixa muito clara que Jesus criou tudo pela sua palavra, né? Como eu já usei o texto de Hebreus 1:2, ele se referindo a Cristo, ele diz que Cristo que criou tudo pela sua palavra. Então, assim, quando você olha também lá no início, na criação, você percebe que Cristo estava na criação de todas as coisas. É tanto que quando o Deus usa a expressão dizendo façamos o homem, ele está usando esta expressão façamos, mostrando que existe alguém ali. E nós entendemos que era o próprio Cristo. Não que Cristo, algumas pessoas acham que ele é o mediador, ou ele por meio dele, só que nós entendemos claramente que foi ele quem criou todas as coisas. O próprio autor deixa claro, tudo foi criado por ele. Por ele. Então, a verdade maior é essa. A verdade maior é essa. Eu fico com aquilo que a Bíblia diz. Eu fico com aquilo que Paulo deixou claro, muito claro. Tudo foi criado por ele. Por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, e ponto final. Por mais que alguém apresente textos diferentes, aborde textos diferentes, que mostre diferente, só que eu vou ficar igual o conselho que Paulo deu para Timóteo. Paulo disse, permaneça no que você aprendeu e no que fostes ensinado, sabendo de quem aprendeste. Então, aprendi que tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E era justamente essa questão que muitos agnósticos ali levantavam nos primeiros séculos, porque dizia, não, Jesus ele é um Deus menor, ele não é um Deus em sua totalidade, em sua plenitude, ele é um Deus menor. Existe o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Pai, que criou as coisas boas, que criou as coisas amáveis, e tem o Deus menor, que é até chamado de Demiurgo, que é Jesus, ele quem criou a maldade, ele quem criou as coisas desprezíveis. E João, ele se levanta justamente para combater esse tipo de heresia. Porque o texto de João, no versículo 3, no capítulo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A gente já observa que a palavra ali no grego é dia, que é como uma diagonal, é algo que atravessa de uma linha a outra. Então todas as coisas foram feitas através dele. Por gentileza, o texto que o senhor leu aí de Colossenses capítulo 1,
a partir do versículo 14. Segura ele aí, por favor. Eu vou ler um texto aqui e a gente vamos entender um pouco de que Jesus Cristo, ele é o Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, no hebraico. Bereshit é uma palavra que se constitui da letra Beit e de Reshit. Beit significa para, pelo, no e através de. E Reshit significa cabeça, primeiro, primazia. A gente vai observar isso justamente em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 14. Leia aí, por gentileza, irmão Vinícius. A partir do verso 14. Colossenses 1, a partir do versículo 14. Pronto, verso 14. É Ele quem nos liberta. Colossenses 1,14. É porque essa versão aí é atualizada. Essa tradução é Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. É por meio dele. Para, pelo, no e através dele. Então, a letra B, Paulo já começa a ler, já começa dizendo que foi por meio dele. Continua, por favor. Verso 15, né? Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo. Por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades, por meio dele. É interessante que essas expressões sempre se repetem, né? Por meio dele, Deus criou todo o universo. Observe. Lembra que eu falei que a Beit é uma preposição hebraica que significa para, pelo, no e através de. E Reshit, primeiro, primazia, primogênito, cabeça. Então, ele é o primogênito de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Aleluia. Ele foi por meio dele, para ele, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Então, essa conversinha de que não, Jesus Cristo não criou todas as coisas, não. Quem criou foi Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava em um ponto e outro fazendo alguma coisa. Não. Todas as coisas foram criadas nele. Jesus Cristo é Deus, plenamente Deus. Aleluia. Diego, é muito interessante isso daí. E, assim, algumas provas que mostram que ele realmente é Deus, nós encontramos, por exemplo, no texto que nós estamos tratando, João 1:1, quando diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui, o verbo, que depois é identificado como Jesus, no verso 14, é claramente chamado Deus, né? Por exemplo, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mostra que Deus se fez humano, ou seja, Jesus é Deus encarnado. João 10,30, o próprio Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus afirma a unidade com Deus, o que levou os judeus a acusá-los e a blasfemá-lo, porque entenderam que ele se fazia igual a Deus. João 20:28, quando Tomé chama Jesus diretamente de Deus e não corrige essa declaração. Tomé diz: Senhor meu e Deus meu, né? Colossenses 2:9, que foi o que nós lemos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Afirma que toda a natureza de Deus está em Jesus. Filipenses 2:6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mostra que Jesus já existia como Deus antes de vir ao mundo. E para finalizar, e para dar continuidade, Hebreus 1:8 diz o quê? Mas do Filho
diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Deus Pai chama o Filho Jesus de Deus. O próprio Deus chama Jesus de Deus. Tito 2,13, a Bíblia diz que a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Jesus é chamado diretamente de Deus e Salvador. Um texto que nós usamos muito, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, né? E um filho, e um seu nome será chamado Deus Forte, profecia sobre o Messias Jesus, né? Chamando o Deus Forte. E, para finalizar, Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Título divino aplicado a Jesus, indicando que ele é eterno e soberano. Então, já tem um problema muito grande aí para os irmãos que não acreditam que Jesus Cristo é Deus, porque eu, na minha visão e no meu pouco conhecimento, se ele é o primeiro e o último, não tem outro além dele. Nem tem antes, nem tem depois. Então, fica aí até para os irmãos que não acreditam que Jesus Cristo é Deus, resolver essa questão aí do primeiro e do último. Diego, eu acho lindo falar sobre Jesus, porque eu até costumo dizer que falar sobre Jesus eu acredito que é o personagem mais fácil de se falar na Bíblia, porque é o personagem que você encontra em toda a Bíblia Sagrada. Em toda a Bíblia Sagrada você encontra ele. E assim, vai até um conselho para os pregadores e para todos que exercem o ministério da palavra, nós temos que ter em mente que toda mensagem, ela precisa terminar em Cristo. Toda mensagem, independente do personagem que nós se utilizamos, mas toda mensagem precisa terminar em Cristo. Eu estava ouvindo um certo dia um homem que ele disse assim: eu vou criar uma religião, se eu não estiver enganado, parece que era o positivismo, e ele disse: eu vou criar uma religião que vai suplantar o cristianismo. Aí um cristão ouviu e disse assim: rapaz, para você criar uma religião que seja maior do que o cristianismo, você precisa ter 3 coisas. Aí ele perguntou: quais? Aí ele disse: primeiro, você precisa nascer de uma virgem, você já perdeu por aí. Segundo, você precisa ter poder para dizer ao paralítico: levanta, para dizer ao cego: torna a enxergar, e para dizer a alguém que está depois de 4 dias enterrado: sai para fora. E terceiro lugar, você precisa morrer e provar que nem a morte te segura lá dentro. Aí pronto. Se não tiver esses 3 segredos, não existe um povo mais forte do que o povo de Deus. O cristianismo. E só para, como nós estamos tratando sobre esse tema, sobre a divindade, só para acrescentar no que eu estou falando, a Bíblia diz que o povo mais forte é o povo que conhece a Deus, né? Então, assim, por que a igreja é a igreja mais forte? Porque a pedra que sustenta a igreja não é Pedro. Quando Jesus usa aquela linguagem, olhando para Pedro, dizendo: Pedro, tu és pedra, ou seja, Petros, um pequeno fragmento, só que ele não diz: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Ele diz: eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha. E que rocha é esta? Quando você olha lá no deserto, que rocha foi que apareceu ali? A rocha que saciou a sede do povo, que depois foi ferida por Moisés. Ali era uma tipificação de Cristo. Então, a igreja se torna uma igreja forte e poderosa porque a pedra ou a rocha que sustenta esta igreja é o nosso Criador, o nosso Redentor, chamado Jesus. E só para somar aí, meu Deus, nesse texto que tu está falando de Mateus 17, se eu não estou enganado, deve ser os 34, e Jesus disse: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Sobre esta rocha. A gente observa que esta vem do verbo ser e estar. É um verbo que denota ação, estado ou fenômeno natural. Se Jesus que estivesse dizendo que ia firmar a igreja dele em Pedro,
ele não tinha usado a palavra esta. Ele tinha usado o pronome essa. Porque o pronome ia denotar, ia dar nome ao substantivo, que era justamente Pedro. Então, já no português, a gente entende que aquela rocha é Jesus Cristo. É um texto de muita discussão, que muitos acreditam que aquela rocha que Jesus Cristo estava falando era Pedro, outros entendem que era o próprio Jesus Cristo, assim como é a nossa visão. Mas se a gente for fazer uma pequena análise no português, já nos traz a ideia de que Jesus Cristo estava falando que aquela rocha era ele. E como o Senhor falou, Pedro, a palavra Pedro, significa fragmento de pedra. Mas quem é a rocha angular? É o próprio Cristo. Que os trabalhadores rejeitaram. E quem foi que falou? A pedra angular. A rocha angular. Que era a pedra principal, os construtores rejeitaram. O próprio Pedro. O próprio Pedro, ele dá testemunho de quem era a rocha. Então, eu já acho também aí que a gente quebra já mais um paradigma, né? De uma pessoa dizer que aquela rocha era Pedro. E segue com a gente, que esse vídeo vai bombar. Assim eu espero. Não no sentido de abranger um monte de visualização. Mas se ele somar para o seu crescimento, eu, com toda a humildade do mundo, eu já vou ficar satisfeito. Eu vou ficar satisfeito em nome de Jesus. Se tudo isso que eu e o irmão Vinícius aqui falar tirar sua dúvida, se tudo isso que a gente falar aqui, ele esclarecer dentro das Escrituras Sagradas uma dúvida que você tinha, para mim, já valeu. Irmão Vinícius, qual era a maior acusação ali dos agnósticos? Qual era uma das maiores heresias, podemos dizer assim, ali nos primeiros séculos, que os agnósticos queriam implantar a igreja? Um dos pensamentos mais terríveis dele era principalmente essa, né, de desacreditar, né, da sua divindade, mostrar que Cristo não poderia ser Deus de maneira nenhuma, até porque a matéria era má, né, a matéria era pecaminosa. Então, isso era um dos pensamentos terríveis que ele queria colocar na mente da igreja, né, tirando totalmente o papel principal de Cristo, né, fazendo com que as pessoas não acreditassem nessa divindade de Cristo. E nós, graças a Deus, que Deus se utiliza de João para combater esta heresia. É algo tão terrível, porque eles queriam descartar completamente a pessoa de Cristo, o papel de Cristo, a obra de Cristo, o seu poderio, né? Eles queriam arrancar desta igreja, e eu vejo como uma heresia terrível, né? Tirar Cristo do centro, tirar Cristo do primeiro lugar, tirar Cristo do centro da igreja, né? Sempre nós aprendemos que Cristo deve ser o centro, sempre nós aprendemos que Cristo deve ser o único adorado, e isso era uma das heresias que não poderia ficar de pé. Graças a Deus que foi combatida pelo grande servo de Deus. E hoje a gente temos a Bíblia, tá aqui, ó, bem bonitinha, encapada. Você escolhe se quer uma versão atualizada, se você quer uma versão mais puxada para o original. Você escolhe se você quer uma visão mais com uma equivalência dinâmica. Hoje a gente tem a Bíblia aqui, facinho, é só você ir numa livraria e comprar. Mas na época que a Bíblia foi escrita, a Bíblia não caiu do céu, assim, simplesmente com uma capazinha bonitinha e tal. Não. A Bíblia deu trabalho para ser escrita. Ela deu trabalho para ser escrita. E dentro desse trabalho, a gente vê que muitos homens de Deus morreram e deram a vida para que hoje a gente pudesse estar aqui com uma Bíblia dessa. E a gente observar, a gente pega
alguns irmãos e simplesmente pega uma Bíblia, pega uma tradução e começa a criticar aquela tradução. Tradução A é isso, tradução B é aquilo, tradução C é aquilo. Eu acredito que até uma forma de ingratidão com nossos irmãos que morreram, como tem um servo de Deus que ele era apóstolo, ele era seguidor do apóstolo João. Acredito que era, eu não lembro exatamente o nome dele, se era Irineu de Lyon, eu não lembro exatamente, mas ele, já velho na sua idade, prenderam ele em uma estaca e disseram: negue ao seu Deus ou morra. Negue esse Jesus Cristo aí, eu vou tocar fogo em você. Ele disse: como é que eu posso? Como é que eu posso negar uma pessoa que só me fez bem? Então ele morreu e deu a vida para que isso daqui fosse garantido para a gente. Isso tem uma mesma concordância quando no livro de Atos prenderam os apóstolos, né, e deram a pressão para eles se calarem, né? E eles disseram: rapaz, nós não podemos se calar diante do que vemos e diante do que presenciamos, né? Os apóstolos foram testemunhas oculares de quem foi realmente o Cristo. Então, assim, eles, mesmo diante das pressões, da perseguição, né, mas mesmo assim eles não negaram a sua fé. Por quê? Porque eles foram testemunhas oculares da pessoa de Cristo, né? Por isso que ele disse: nós não podemos se calar. Se vocês nos prender hoje, se nos soltar, nós vamos continuar pregando sobre o Cristo crucificado, porque nós não podemos se calar diante do que vemos. E é muito forte, irmão Vinícius, é muito forte, porque eu fico observando e uma pessoa que ela tem verdadeiramente um encontro com Jesus, ela tem por obrigação de mudar de vida. Se Jesus Cristo realmente entrou na vida dela, aquela pessoa ela tem uma mudança radical de vida. Então essa mudança não é da noite para o dia. Isso é uma santificação, é um processo. Dentro desse processo a gente cai, dentro desse processo a gente se arrepende, dentro desse processo a gente luta para conseguir servir a Deus da maneira mais excelente que a gente pode. E eu observo que muitos homens de Deus, Tiago, filho de Zebedeu, até mesmo o apóstolo Paulo, o maior apóstolo dos gentios, ele disse: acabei a carreira e guardei a fé, mas ele perdeu a cabeça. E se esforçou para construir igrejas, se esforçou para admoestar muitos irmãos, como Tito, como Timóteo, como Filemon. Ele estava ali dando a sua vida pelo o amor que ele tinha pelos irmãos e para que essa palavra pudesse chegar até a gente. E ele sempre, né, mesmo diante de tantas dificuldades que Paulo passou, ele sempre, de uma forma ou outra, nos consolava, né, usando a expressão dizendo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, né? E quando ele escreve apresentando todo o seu sofrimento, no final ele diz: tudo isso cooperou para o progresso do Evangelho, né? Tudo isso cooperou para o avanço do Evangelho. Mas uma das expressões mais lindas que o próprio Jesus usa, né, até falando para Ananias em Atos 9, quando Saulo já tinha tido um encontro e estava na rua chamada Direita, lá em Damasco, e Jesus disse uma das expressões para Ananias, que é uma das expressões que eu acho muito, muito tremenda e muito profunda. Jesus disse: eu mostrarei para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Entrou lá para perseguir e saiu de lá escondido, né? Glória a Jesus. É muito tremendo. Irmão Vinícius, o senhor falou aí que de 7 sinais da divindade de Jesus Cristo no Evangelho de João.
A gente entende que o Evangelho de João foi acho que um dos últimos evangelhos a ser escrito, isso, né? Foi bem escrito depois de Apocalipse. Mas que o Apocalipse esteja lá no final, mas muitos entendem que o Evangelho de João foi escrito bem depois de Apocalipse. Diz que quando João termina o seu evangelho, os outros evangelhos já circulavam na igreja há mais de 20 anos atrás. Isso. E assim, o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, né? Isso. E depois o de Mateus, depois o de Lucas, e em seguida depois de 20 anos, né? A obra, assim, particularmente, a obra mais fantástica que tem. Porque, na minha visão, né, particularmente, não desmerecendo os outros evangelhos, mas porque eu vejo o Evangelho de João como uma das obras mais fantásticas. Porque os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós conhecemos como evangelhos sinóticos, né? São evangelhos que existe uma ligação de uma história com a outra. Por mais que as histórias sejam narradas diferentes, mas são as mesmas histórias, né? Tanto Mateus como Marcos e Lucas têm as mesmas histórias. A mesma visão. A mesma visão. Só que João não. João é o único evangelho que narra fatos que nenhum outro narrou, né? João apresenta... É uma linguagem bem diferente. Uma linguagem bem diferente, até porque ele escreve para a igreja, né? Isso. Ele direciona para a igreja, por isso que é um evangelho universal, né? A linguagem de Mateus é diferente porque foi direcionada aos judeus. A linguagem de Marcos é diferente porque foi direcionada aos gregos. E a de Lucas aos gentios. E só João ele direciona para a igreja. Vamos ver isso. Abre por gentileza a tua Bíblia em Isaías. Ou melhor, abre em João, capítulo de número 12. Capítulo de número 12, no versículo, a partir do 39. João 12. Eu vou ler aqui um texto. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 5. E diz: Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Observe, esse texto de Isaías capítulo 6, no ano que morreu Eusías, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Serafins rodeavam por ele, tinha 6 asas, um cobria o rosto, outros pés, 2 voavam. Então, a gente observa e a gente entende que esse texto aqui está falando de Deus. Isso. Esse texto aqui está falando de Deus. Mas o Senhor falou que toda a Bíblia ela aponta para um único... aponta para Cristo, né? Ela aponta para um único autor. E assim, uma vale única destacar, como você está se utilizando de Isaías, Isaías é conhecido como um profeta messiânico, né? É o profeta que mais profetizou acerca do Messias. Desse jeito. Acerca de Cristo. Então, Isaías, ele viu, tem bastantes outros textos que o Senhor citou de Isaías 9:6, no menino que nasceu, um filho do Senhor deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Isaías 7:14, e a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel. Deus conosco. Isso quer dizer Deus está conosco. A gente vai ver isso lá em Mateus capítulo 1, versículo 23. Mas só que esse texto específico de Isaías, ele diz que viu o Senhor, ele diz que ele está perdido. A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 33, no versículo 20, que ninguém olhará para Deus e viverá. Aí eu pergunto ao Senhor, Isaías mentiu? Não. Ele disse que viu e ele estava perdido. Ele estava perdido. Para comprovar que Isaías, ele viu o Senhor, leia aí por gentileza. Rapaz, essa expressão... A partir do 39.
Essa de João expressão, capítulo 12. ela é tremenda, viu? Ela é tremenda. A partir do verso 39. Não podia crer porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Verso 41. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. Então, esse texto aqui de Isaías capítulo 6, quando Isaías viu o Senhor sentado lá no alto sublime trono, ele estava vendo o próprio Jesus Cristo. A natureza divina de Deus. Ele estava vendo a natureza divina de Deus. Gentileza. Gênesis, capítulo de número 33, versículo 32. Gênesis 33, versículo 32. Gênesis 33, versículo... Qual verso? 32. Gênesis 33, 32. Deixa eu só ver se é isso. Isso. Você também que está em casa aí pode pegar a sua Bíblia e conferir nas Escrituras Sagradas o que a gente estamos lendo aqui. É o 33. Não, é o 32. É o 32, 30. 32, Desculpa. 30, né? É. Vamos lá. Gênesis 32, 30. Então Jacó disse: Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Em algumas traduções diz, porque ele viu a Deus e a sua vida foi poupada. Ele passou a noite lutando ali com o anjo. Passou a noite lutando. E ele colocou o nome daquele lugar Peniel, porque ele viu a Deus e a sua vida foi poupada. A gente leu em Êxodo 33, 20, que ninguém pode ver a Deus. Mas aqui em Juízes capítulo 17, Juízes 17, não é o 11, eu não estou lembrado agora, cara, mas é quando o anjo vai até Manoá lá, e Manoá faz um banquete para ele, faz um sacrifício, e ele diz, a gente vai morrer, porque a gente temos Deus. Aí ele pergunta ao anjo, como é seu nome? O anjo pergunta, por que você quer saber meu nome? Meu nome é maravilhoso. E quem era que tinha falado que o nome de Jesus Cristo ia ser maravilhoso, conselheiro? Isaías 9:6. Aí a gente observa e a gente vê que Isaías viu Deus. Manoá, o pai de Sansão, ele viu Deus. A gente observa que Jacó viu Deus. E eles não morreram. E a Bíblia, em hipótese alguma, ela pode se contradizer. Mas o que é que o texto de João, capítulo 1, versículo 18, fala, irmão? Abre aí, por gentileza. Evangelho de João, que é o evangelho que a gente está trabalhando, capítulo 1, versículo 18. João 1, verso 18. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Glória a Jesus Cristo. Isso tem uma ligação muito grande com aquilo que Paulo disse em Colossenses 1,15, 1,17, se eu não estiver enganado. Ele é a imagem do Deus invisível. Isso. Ele é a imagem do Deus Paulo invisível. se referindo a Cristo, Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o Deus que era invisível tornou-se visível a Cristo.
Então nós conseguimos ver Deus, que alguém se pergunta, como ver Deus, que é um ser invisível? Por meio de Cristo. Então Cristo é a revelação central da pessoa de Deus. Ele é a revelação do próprio Deus, não é verdade? Ele é a própria revelação de Deus. Eu achei aqui o texto é Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Depois você lê, eu vou deixar aí na tela. Juízes capítulo 13 para você ler. Juízes capítulo 13, versículo 17, 18 e 19. E 20 e 24. Então, Jesus Cristo, ele é a revelação. Ele está do Gênesis, do Bereshit, ao Amém, no grego de Apocalipse. Porque... Só te atrapalhando um pouco. Me lembrei aqui agora de um atributo, né? Eu estava lendo aqui agora João 1, a partir do verso 43, e aqui apresenta um atributo. E você sabe que atributo só quem possui é Deus. Então, que atributo é esse que nós encontramos em João 1, a partir do verso 43? Um atributo de aquele atributo que ele está ao mesmo tempo... Onisciência, onipotência, onipresença. Onipresença, que é um atributo que ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Onipresença. E aqui você vê esse atributo. Por quê? Porque o que é que Jesus disse para Natanael? Antes que Filipe te chamasse, eu já te via debaixo da figueira. É forte. Então isso apresenta um atributo de onipresença. Isso já prova outra vez a divindade de Cristo. Outra vez também foi quando Zaqueu sobe aquele arbusto para ver Cristo. E quem foi que disse que Zaqueu estava ali? E ele foi diretamente a Zaqueu e mandou Zaqueu descer depressa. Isso outra vez revela outro atributo divino, mostrando e provando que ele é Deus e ponto final. 100% Deus, plenamente Deus, unicamente Deus. Então, é fantástico. Jesus é lindo, ele é maravilhoso. Não tem como... Tem texto aqui que não tem como derrubar, biblicamente. Não tem como derrubar. Então, se todos esses homens de Deus viram a Deus no Antigo Testamento, estavam vendo a revelação de Deus através de Jesus Cristo, a gente tem que ir pelo que a Bíblia diz. A Bíblia não é o que eu acho, ou o que eu penso, ou o que eu imagino. A Bíblia, ela é o que é e ponto final. Diego, só um detalhe. Hebreus, capítulo 1, a partir do 1, ele traz uma revelação muito grande sobre Cristo. E ele diz o seguinte, no verso 3, ele diz assim, ele é o resplendor da glória de Deus. A palavra resplendor no grego ali traz a ideia de uma irradiação que flui de um corpo luminoso. É como se Jesus irradiasse toda a luz da glória de Deus. E o que é glória? Glória não é um atributo. Glória é uma somatória de todos os atributos que Deus possui. Por exemplo, Jeremias, quando foi falar sobre... Oséias, quando foi falar sobre Deus, Oséias falou sobre a sua misericórdia. Jeremias, quando foi falar sobre Deus, Jeremias falou sobre a sua justiça. Só que quando Jesus foi falar sobre Deus, ele não apresentou nenhum atributo de Deus. Ele revelou Deus à humanidade. Glória a Jesus. Outra coisa também, o autor ele dá continuidade dizendo assim, ele é a exata expressão do ser de Deus. Aí quando você olha para aquela palavra, a expressão exata, era a mesma palavra usada para se colocar em uma moeda a imagem do imperador César. Então toda moeda que tinha a exata imagem de César dava-lhe o direito de dar a César o que era de César. Então a pergunta é, se Deus é invisível, ele é. Se Deus é espírito e ele é por meio de quem que nós conseguimos enxergar a Deus? Jesus Cristo é a chave para a gente chegar até Deus. É o caminho, né? Melhor dizendo.
é o caminho para a gente chegar até Deus. Porque em Isaías capítulo 43, versículo 11, o próprio Deus diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Tem um texto que eu não me vem à memória agora, mas diz que Deus ele comprou a igreja com seu próprio sangue. E quem foi que morreu na cruz do Calvário? Cristo. Outra expressão interessante aqui, quando ele dá continuidade dizendo assim: irmãos, eu estou falando de Cristo. De Cristo. Eu estou falando da pessoa de Cristo. Olha o que Hebreus diz ainda no verso 3. Ele sustenta o universo. Ele sustenta o universo com a sua palavra. Então, quem dá sentido ao universo, quem sustenta o universo, é a pessoa de Cristo. Entra naquilo que Paulo e que João disse: sem ele nada do que foi feito se fez. Nada, absolutamente nada. É ele que dá sentido, é ele que é o agente da criação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A gente observa aqui no capítulo 1, versículo 1, que a gente também temos um probleminha com nossos irmãos. Será que pode ser chamado de irmão, né? Os TJ, né? Testemunho de Jeová. Eles entendem aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, no grego que diz assim: en narre en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. Como eles dizem que o hologos, lá no final, que era Deus, não está acompanhado de um artigo, logo eu posso subentender que eu posso colocar um artigo definido. E se você pegar uma versão de Bíblia da tradução Novo Mundo, vai estar lá: e o verbo era um Deus. Então a gente sabe e a gente entende que só há verdadeiramente um Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Verbo, ele não era um Deus. Ele era o próprio Deus. Ele era o próprio Deus. Então, a gente já também aí já desmonta essa narrativa, né? Essa falácia de alguns que dizem que o Verbo era um Deus. Ele estava no princípio, no meio e no fim, como o Senhor falou. Porque muitas das vezes que quando a gente inicia a nossa trajetória na fé, a gente tem aquela sede de buscar, aquela sede de ir para os cultos, aquela sede de até para os ensaios e para o ciclo de oração. Mas quando vai chegando no meio, o que é que acontece? A nossa fé ela vai enfraquecendo. A gente vai começando a desfalecer na fé. Por isso que o profeta Ageu, capítulo 2, no versículo 9, ele diz: aviva... Abacuque, né? Isso. Obrigado. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque é no meio dos anos, é no meio da caminhada que a gente pensa em voltar para trás. É no meio da caminhada que a gente pensa em largar tudo. É no meio da caminhada que a gente pensa em desistir. Por isso que o apóstolo Paulo, como eu amo esse texto, apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 4, do 16 ao 18, ele diz: agora não desfalecemos, não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o espiritual se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, atentando nós para as coisas que se não vê, porque as que se veem são temporárias, as que se não vê são eternas. Porque é no meio da caminhada que a gente tenta parar, mas não desfalecemos, não desanimamos. É muito tremendo. Porque o Jesus Cristo, ele está
com a gente. Ele está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. É muito interessante isso, Diego. Outra verdade, Diego, que nós encontramos aqui em Hebreus capítulo 1, no seu verso ainda 3, né, ele diz assim, depois que ele purifica os pecados, ele diz o seguinte, que Jesus ele assentou no céu à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Só que aqui nós vemos que ele está em duas posições. Diz que ele assentou à direita do Deus Pai. Primeiro, ele está como sumo sacerdote, intercedendo por nós. Ele está como sumo sacerdote intercedendo por nós. Por isso que nenhuma alma que vai até Deus é lançada fora. Porque existe um sacerdote, existe um mediador. Paulo disse a Timóteo que existe só um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E em segundo lugar, ele está no trono, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. É ele que tem as rédeas da história na mão. Eu já até preguei essa mensagem aqui, em Hebreus 1, mostrando a superioridade de Cristo e apresentando o que o autor aos Hebreus apresenta, né? O autor aos Hebreus apresenta que ele é maior do que os profetas, ele é maior do que os sacerdotes e ele é maior do que os anjos. Hebreus apresenta que Cristo é maior do que os profetas, do que os sacerdotes e do que os anjos. E por que ele é maior do que os anjos? Porque a Bíblia diz que ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Né? Quando você olha o verso 4, eu acho lindo aqui, só para nós corrermos para o final, ele diz o seguinte: assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos. Ele deu um nome que é superior ao nome deles. Isso também tem uma ligação de Filipenses 2 a partir do 5, né? Quando ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, assumindo a forma da natureza humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa foi a ação do Filho. Aí agora entra a ação do Pai, entra a ação de Deus, pelo qual Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobre e reconheça que Jesus é Deus, é o Senhor Pai. E agora isso tem uma ligação muito grande em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Ele vai desatar os 7 selos. Quando João ouviu uma voz de um anjo forte bradar, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? João chorou. Por que João chora? Porque ele olha para cima, vê que ninguém era digno. Olha para baixo, vê que ninguém era digno. Olha para debaixo da terra, vê que ninguém era digno. Ninguém era digno de tomar aquele livro, nem de olhar. Imagine de pegar o livro, nem de olhar. Aí quando João chora, detalhe, quando João olhou para cima, Jesus ainda não tinha chegado. Quando olhou para baixo, Jesus já tinha subido. Aí quando João chora, aí eu acho lindo demais, lindo demais. Aí um dos anciões se levanta, vai até João, e detalhe, só para fechar com chave de ouro. Isso é uma visão minha. Que livro era aquele que estava na mão do Deus Pai? Que livro era aquele? Eu vejo como se fosse a escritura da terra, a propriedade da terra. Por exemplo, a quem foi que Deus entregou a escritura da terra lá no início? Adão. Adão. Só que Adão pecou.
E Adão pecou e perde a escritura da terra para o diabo. Por isso que Tiago diz que esse mundo já é do maligno. Quando o diabo tenta Jesus em Mateus capítulo 4, o que é que o diabo ofereceu? Se tu se prostrar, eu te darei tudo isso aqui. Ele não estava mentindo. Eu te darei tudo isso aqui. Só que o diabo pensou que ficaria no domínio da terra para sempre. Só que ficou até Jesus ir para a cruz. Porque na cruz, ele toma de volta a escritura. Aí a escritura vai para Deus. Aí agora a pergunta é, quem é digno de abrir o livro? Quando João chora que vê que ninguém é digno, aí um dos anciões aparece e diz, João, chora não. Acabamos de encontrar aquele que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Quem é esse? Eis aqui a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Olha o detalhe, que morreu e venceu. Ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Agora para fechar, agora para fechar com chave de ouro, eu não posso falar desse texto e não terminar com isso. Quando Jesus está desatando o último selo, a Bíblia diz que os 24 anciões que estavam prostrados diante de Deus viraram-se para o Cordeiro, tiraram a coroa da cabeça e começaram a dizer, digno és de tomar este livro. Aleluia. E de desatar esses 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, tribo e nação. E fecha com chave de ouro. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Meu irmão, não tem como eu duvidar, não aceitar que ele é Deus. Não tem como. Eu fico até emocionado de ouvir isso. Porque quem éramos nós? Quem éramos nós? Jesus não tinha obrigação nenhuma de morrer pela humanidade. Ele estava muito bem lá na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença. Estava muito bem lá. Mas tem um texto, Vinícius, interessantíssimo. Posso até usar o superlativo aqui. Que é de 1 Pedro, que é um dos textos que eu mais amo nas Escrituras Sagradas. 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo 19. Não foi com prata nem com ouro que foste comprado. Não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vãs maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha decidido que ia morrer pela humanidade. Agora é interessante em relação a isso, antes da fundação do mundo, no calendário judaico, ou até no nosso calendário, o sacrifício aconteceu em Jerusalém. Só que no calendário de Deus, o sacrifício já tinha acontecido antes da criação, na eternidade. Antes da criação. Então isso já nos dá outro motivo de acreditar na divindade de Cristo e entender o valor do sacrifício. Por quê? Porque Deus não esperou eu pecar para providenciar o sacrifício. Isso nos mostra que o sacrifício foi providenciado antes mesmo de eu pecar. Antes mesmo de eu pecar, o sacrifício já tinha sido providenciado. Ele não morre, ele não derrama o seu sangue depois do pecado que a humanidade comete. Não. Porque a Bíblia diz que não existe arrependimento sem remissão de pecado. Então, o sacrifício foi feito antes mesmo que eu chegasse a pecar. Por isso que ele é Deus. Por isso que é algo eterno. Ou seja, antes de eu pensar em pecar, ele já tinha providenciado o perdão. E o Evangelho de João, ele mostra 7 sinais da divindade de Jesus Cristo. Porque primeiro no capítulo 2, Jesus começa transformando água em vinho. No capítulo 5, ele cura um paralítico. No capítulo 6, ele multiplica
pães e peixes. Pães e peixe. No capítulo 8, ele perdoa o pecado de uma mulher. E no capítulo 10, no capítulo 9, ele cura um cego de nascença, né? Isso. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E você observa que os milagres, os sinais, né? Eles vão sendo graduados. Graduado. E, por fim, ele faz o que era impossível em toda a ótica humana. Gênesis 11. Que era ressuscitar João 11. um morto. E é tão interessante isso, Diego. Irmão, nós estamos falando sobre a divindade de Cristo. Então, tudo que nós lemos aqui, nós estamos provando de uma forma ou de outra que Ele é Deus, né? E Ele quebra algo aqui interessante. Rapaz, eu não me vem agora a memória, mas se tu se lembrar, tu vai falar. Quem era o grupo que acreditava que uma pessoa após morrer, os saduceus, eles acreditavam que a alma da pessoa ainda ficava rondando por 3 dias, né? Então, eles entendiam que até o 3º dia a alma poderia voltar para o corpo. Isso. Né? Então, se Jesus cura Lázaro no 3º dia, não ia ser um milagre fantástico. Extraordinário. Por quê? Porque eles iam dizer, rapaz, a alma voltou, por isso que nós cremos que a alma volta até o 3º dia, então não foi milagre não. Aí Jesus disse, não, para eles saberem que realmente eu sou Deus, eu só vou no quarto. Eu só vou no 4º dia. Por isso que foi um milagre tremendo mesmo. E para a gente encerrar, só quero pontuar uma coisa aqui, no Vinícius. É que alguns irmãos dizem, não, ele não é Deus não, ele é o Filho de Deus. Sim, realmente quando ele está na sua natureza humana, ele é chamado de Filho de Deus. Ele é chamado porque melhor, né? Melhor. Quando se chama ele de Filho de Davi, está mostrando a sua genealogia, de onde ele veio. Quando chama ele de Filho de Deus, está mostrando a sua natureza divina. Isso. E quando chama ele de Filho do Homem, porque até em algumas ocasiões ele diz que o Filho do Homem virá nas nuvens do céu. Está demonstrando a sua natureza humana. Então, se a gente não entender essa questão de filho de Davi, filho de Deus e filho do homem, a gente vamos criar uma bagunça, vamos misturar tudo e vamos dizer, tá vendo? Ele é filho do homem, ele não é Deus não. Ele é filho de Deus, tá vendo? Que ele não é Deus, ele é filho, não é Deus não. Então, quando se trata de divindade, só existe uma, que é Deus, subsistindo em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora é interessante, para nós concluir. Em tudo ele é perfeito, porque ele é perfeito na natureza divina e ele é perfeito na natureza humana. Não houve um homem até hoje, que conseguiu vencer o pecado, ou seja, não experimentar o pecado, né? A expressão certa é essa, não ter provado o pecado. Até é interessante que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, assim, se nós morremos, é por causa de consequências do nosso pecado, ou seja, é o salário do nosso pecado. Só que eu acho lindo quando Paulo disse assim, eu acredito que foi lá em Coríntios, Paulo disse assim, se referindo a Cristo, tragada foi a morte pela vitória. Aí ele faz uma pergunta, né, ao pecado, né? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Tudo se referindo a Cristo. Agora, Diego, para finalizar, se você me perguntasse, Vinícius, qual é a sua última palavra para finalizar esse tema tão poderoso? Eu irei terminar com uma frase de um dos comentaristas chamado C.S. Lewis.
quando ele disse: com respeito a Jesus, nós só temos 3 opções. Primeiro, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Primeiro, se ele não for quem ele diz ser, é um mentiroso. Se ele não for quem ele pensou ser, é um louco. Agora, se ele for quem ele diz ser, ele é Deus. Pronto. Eu fico com a terceira opção, viu? Eu fico com a terceira opção. E você que está em casa, gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever, dar um like, compartilhar, porque cada vez que você compartilha, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e você vai transmitindo o conhecimento também para outras pessoas. Edifica outras pessoas compartilhando esse vídeo. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Fica na paz.